A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 10, com a garganta um pouco melhor, eu espero, em nome de Jesus. Muito bem, esses 18 versículos que se seguem eu dividi em 3 partes, enquanto eu estava fazendo a leitura deles. E se você está vindo da leitura do Salmo de número 9, você sabe que eu comentei com você no podcast anterior que algumas Bíblias consideram o Salmo 9 e o Salmo 10 como um único texto e outras separam em 2 textos distintos, mas que são complementares. Portanto, nós acreditamos que esse Salmo de número 10, que é um salmo de lamento individual, ele também foi escrito por Davi, porque nós observamos que realmente há uma ligação, entre o Salmo 9, que é atribuído a Davi, e o Salmo de número 10. Então vamos lá, porque esse Salmo ele trouxe para mim uma reflexão muito interessante. Eu acho que foi em um dos primeiros capítulos de Salmos, ou foi no para começo de conversa, que eu disse para vocês que nós lemos os Salmos e os Salmos nos leem. E eu expliquei para vocês que o que acontece é que muitas vezes quando nós estamos lendo um texto da Bíblia, o texto ele reflete exatamente o que passa no coração. E Davi foi muito feliz aqui, porque ele expressou um sentimento que muitas vezes passa pela nossa mente. Então, vamos contemplar esse sentimento logo aqui nesse primeiro versículo. O versículo de número 1 fala assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te esconde em tempos de angústia? Pausa. Quantos de nós, quando estamos passando por tempos de angústia, não temos a impressão de que Deus está longe, de que Ele está realmente inatingível, de que as nossas orações não estão sendo ouvidas e de que parece que nós estamos sozinhos? Davi começa esse trecho do Salmo abrindo seu coração e falando de maneira muito sincera com Deus. E eu acho isso muito genuíno. Se Davi estivesse sendo rebelde ou mal educado com Deus, Deus não teria poupado o juízo. Mas se Deus responde à oração de Davi, é porque nós sabemos que ele, ao ver o coração do servo dele, não está encarando este comentário como uma insubordinação, ao contrário. Mas ele está vendo que Davi está realmente abrindo o seu coração para dizer: Pai, por que parece que o Senhor está tão longe? Deus, porque parece que o Senhor está escondido, o Senhor está fora do alcance dos meus olhos. Porque eu e você, nós nos sentimos muito confortáveis quando sabemos que estamos tomando uma decisão que agrada o coração de Deus e que temos certeza que o Senhor está ali conosco, nos respaldando. Mas a sensação de que estamos sozinhos porque o Senhor não está respondendo a nossa oração é terrível. E aqui Davi abriu o coração dele. E eu acho que isso também pode nos ensinar algo. Quando estivermos com a impressão de que Deus não está nos ouvindo, ou que Ele nos abandonou, ou que Ele se escondeu do nosso problema, nós podemos nos achegar ao Senhor e com muito amor dizer isso: Pai, eu tenho falado com o Senhor, mas eu não tenho te sentido. A impressão que eu tenho é que o Senhor não está vendo o meu problema. Você pode falar com Deus como quem fala a um amigo, não sem reverência, obviamente, mas com todo amor e com toda a consciência de que nós é que somos os servos. Ele não é o servo, ele é o Senhor. Mas Davi é que vai nos explicar e nos demonstrar que Deus quer ter um relacionamento conosco e que quando nós não estamos sentindo a presença de Deus, isso é motivo para nós nos achegarmos ao Senhor e falar: Pai, cadê o Senhor? Não é para nós desanimarmos. Se você tem a impressão de que Deus não está te ouvindo, você não deve se calar, você não deve parar de orar. Ao contrário, exatamente ao contrário. E Davi aqui nos dá o exemplo. E aí do versículo 2 até o versículo 11, Davi ele vai falar dos injustos, dos ímpios, dos maldosos, aqueles que, se aproveitando muitas vezes de um julgamento tardio, da impressão da inconsequência, da impunidade dos seus atos, eles se lançam à maldade. Então, do verso 2 ao verso 11 eu vou ler com você agora. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo:
nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Pausa aqui, por favor, vamos falar de tudo isso. Esse trecho que nós lemos juntos, eu estou lendo, eu espero que você esteja acompanhando aí comigo, mostra o sucesso momentâneo dos ímpios. E como diz aqui no Salmo, nos planos deles não há Deus. Né? As leis do Senhor não são uma preocupação para eles, como diz o verso 5, né? Eles não se preocupam com a vontade de Deus, eles fazem pouco caso, né? Daquilo que o Senhor traz como correto. E a gente vai ver uma descrição bem detalhada dizendo, eles não acreditam que nada vai acontecer nem sequer com seus descendentes. A maldade que eles semeiam agora, eles realmente acreditam que ficará por isso mesmo. E eles estão prosperando, aquilo que eles estão planejando está acontecendo. Inclusive, as vítimas, né, as pessoas contra a qual eles tramam a maldade, elas caem na perversidade que eles planejaram. Então, aqui Davi pinta pra gente um cenário de desgraça mesmo, né? Lá o versículo 7, né, que diz, sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Romanos 3, capítulo 14 fala, né? A boca deles, ele as tem cheia de maldição e de amargura. Quando a Bíblia está dizendo para nós, não há um justo sequer. Né? Ninguém pode dizer, eu faço certo perante Deus. E aqui, Davi está descrevendo o sucesso dos ímpios e o momentâneo sucesso de tudo aquilo que eles planejam e executam. E quando eu digo momentâneo, é porque logo na sequência, Davi vai começar a falar a respeito de Deus e de que, ao contrário do que ele disse no primeiro versículo, e ao contrário do que pensam os ímpios, o Senhor tudo vê, o Senhor julga, o Senhor sabe e nada vai ficar impune, né? Inclusive, aqui no versículo 11, quando fala, pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca mais verá isto, tem um texto lá em Hebreus, se você quiser anotar para fazer uma relação, Hebreus capítulo 4, verso 13 fala assim, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Então, ao contrário do que muitas vezes passa no coração daquele que conhece a Deus, Pai, o Senhor se escondeu de mim, Deus, o Senhor não está respondendo, Senhor, eu oro e nada dá certo. Ou, ao contrário do que pensa o ímpio, eu vou fazer aqui o que eu quiser, eu vou executar não só a minha vontade, mas a maldade que me favorece, e eu não vou prestar contas disso. Ao contrário dessas duas ideias, Deus vê e Deus julga e julgará todas as coisas. E é isso o que Davi vai desenvolver do versículo 12 até o versículo 18. Eu quero ler com você. Levanta-te, Senhor. Bom, da série Levanta-te, eu estou grifando os levanta-tes que aparecem na minha Bíblia. Caso você queira fazer o mesmo, você pode anotar. Eu vou te falar as referências agora. Salmo 3, verso 7. Salmo 7, verso 6. Salmo 9, verso 19. Salmo 10, verso 12. E, se eu tiver esquecido algum antes desses, você vai me falar nos comentários, ok? Aliás, curte, comente e compartilhe o podcast, ok? Se você faz isso, você está espalhando a palavra de Deus e você está mostrando para o algoritmo que, poxa vida, é importante, olha só, está tendo movimentação no canal e ele indica para outras pessoas. Também é uma maneira de você evangelizar e falar do amor de Deus. Continuando, verso 12. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão a Deus, não te esqueças dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu coração, de nada me pedirá contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos.
A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. E finalizamos aqui o salmo, mas apenas para finalizar com uma explicação. Tu enxergas, versículo 14, o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em suas mãos, e aqui ele está falando a respeito daqueles que são maus, mas a vítima deles entrega-se a ti. Então Deus, ele vai julgar o perverso e também vai cuidar da vítima. Deus é o justo juiz. Se nesse exato momento que você escuta esse salmo, você está passando por uma situação semelhante a essa, de ser vítima de pessoas que têm te oprimido e te subjugado, eu quero trazer uma palavra de consolo para você. Se você tem sido a vítima nessa situação, você não está desamparado. O que você precisa fazer e continuar fazendo é continuar debaixo das mãos do Altíssimo. Faça a sua parte, ande em retidão, conserte a sua vida, ande com Deus, pergunte a vontade dele, não saia do caminho do Senhor. E ainda que algumas situações de revés venham sobre a sua vida, ele vai julgar a sua causa. Ele não desampara aquele que se refugia nele. E se você tem sido uma pessoa que muitas vezes toma decisões ruins e as suas decisões impactam a vida dos outros, se você tem andado num caminho de impiedade, se você tem feito coisas que desagradam a Deus e você caiu aqui nesse salmo de paraquedas, eu quero te fazer um convite. Volte dos seus caminhos hoje. Deixe de fazer as coisas que você sabe que desagradam a Deus. Daquelas que você pode julgar pequenas até aquelas que você julga grandes, né? Se é que você é que deveria julgar isso. Na verdade, quem deve julgar é Deus. Então, fale com o Senhor em oração. Pai, eu quero deixar os caminhos que eu tenho trilhado, aqueles que têm desagradado o Senhor. Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Coloca a sua vida diante de Deus. Talvez você tenha aí uma esposa orando por você, um esposo orando por você, seus filhos orando por você, talvez os seus pais orando por você. Pare de causar sofrimento com as suas más escolhas. Se volte do caminho, porque Davi aqui disse: Deus, levanta-te, Senhor. E você já aprendeu comigo no salmo anterior que Davi não estava dizendo que Deus estava sentado, inerte, sem fazer nada. Ao contrário, ele estava pedindo: levanta-te na tua autoridade. Ergue a tua mão a Deus. A mão estendida de Deus, meus queridos, está falando de juízo, de julgamento, está falando de ação. E o verso 15, quando fala quebra o braço do ímpio, não está falando de quebrar o braço direito ou esquerdo, mas está falando de quebrar a autoridade, de quebrar o poder. Então, muito pode a oração do justo, a sua súplica do justo, né? Muito eficaz é a oração do justo. Então, ore. Não deixe de orar e não desanime caso você esteja passando por um momento em que parece que os ímpios estão, os maus, né, aqueles que escolhem o caminho errado, estão simplesmente caminhando e Deus não está vendo. Deus está vendo. E você ore por isso. Não deixe de orar somente porque parece que o Senhor não está ouvindo. Isso é uma mentira. Aprenda com Davi, né? Ele diz: Senhor, tu enxergas o sofrimento. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Verso 17, ele vai exatamente afirmar aquilo que a princípio ele disse: Pai, parece que o Senhor não está ouvindo. Não, o Senhor está ouvindo sim. E ele finaliza esse salmo em fé. Que continue assim também na sua vida em nome de Jesus. E a gente se vê no Salmo 11, se Deus quiser.